Entregar o coração a Deus não é apenas dizer palavras bonitas, é um ato profundo de rendição e confiança que transforma tudo. Quando lemos em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Estamos diante de uma promessa poderosa. Deus não pede apenas a nossa mente ou as nossas ações. Ele quer o nosso coração, porque é ali que nascem os nossos pensamentos, desejos e decisões. Quando entregas o teu coração ao Senhor pela manhã, estás a dizer: Pai, hoje não quero seguir os meus próprios planos, quero seguir os teus. Não quero confiar na minha limitada compreensão, quero descansar na tua sabedoria infinita. Esta rendição traz uma paz que o mundo não consegue dar nem tirar. Muitas pessoas acordam e imediatamente pegam no telemóvel, mergulham nas notícias, nas redes sociais, nos problemas e começam o dia já ansiosas e sobrecarregadas. Mas quando escolhes primeiro entregar o teu coração a Deus, estás a estabelecer uma ordem correta para tudo o resto. Deus promete endireitar as tuas veredas, ou seja, Ele promete clarear o caminho, remover obstáculos, abrir portas que pareciam impossíveis. Esta manhã pode ser o ponto de viragem que tanto precisavas. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Senhor do céu e da terra, nós vimos a Tua presença nesta manhã com corações abertos e espíritos sedentos. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua direção caminhamos perdidos e que sem a Tua paz vivemos angustiados. Por isso, neste momento, escolhemos entregar os nossos corações completamente a Ti. Não apenas uma parte, não apenas os problemas que nos incomodam, mas o centro do nosso ser, a fonte de onde brotam todos os nossos pensamentos e emoções. Senhor, toma posse dos nossos corações nesta manhã. Limpa tudo aquilo que não vem de Ti. Remove toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida que se instalou durante a noite. Enche-nos com a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que esta paz não dependa das circunstâncias externas, mas que seja fruto da certeza de que estamos nas Tuas mãos. Pai, pedimos direção clara para este dia. Sabemos que há decisões a tomar, caminhos a escolher, palavras a dizer. Ilumina cada passo que dermos. Senhor, entregamos a Ti os nossos lares e famílias nesta manhã. Cada pessoa que vive conosco, cada relacionamento que cultivamos, cada vínculo que nos é precioso. Derrama a Tua bênção sobre os nossos cônjuges, que haja amor renovado, compreensão mútua, paciência abundante. Onde há conflitos, traze reconciliação. Onde há frieza, acende novamente a chama do amor. Ajuda-nos a sermos instrumentos da Tua paz dentro de casa, a falarmos com mansidão, a agirmos com bondade, a amarmos sem condições. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Guarda-os de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo visível e invisível. Que cresçam no Teu temor e no Teu conhecimento. Dá-nos sabedoria para educá-los, paciência para corrigi-los, amor para sustentá-los em todas as fases da vida.
Protege-os na escola, nas ruas, nos ambientes que frequentam. Coloca anjos ao redor deles constantemente. Senhor, lembramos dos nossos pais e avós. Honra-os com saúde, paz e alegria. Senhor, entregamos a Ti a nossa saúde física, emocional e espiritual. Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Toca os nossos corpos com o Teu poder curador. Onde há dor, traze alívio. Onde há doença, traze cura. Onde há fraqueza, traze força renovada. Sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, ajuda-nos a cuidarmos bem dele. Dá-nos disciplina para nos alimentarmos corretamente, para descansarmos o suficiente, para nos exercitarmos quando necessário. Senhor, cura também as nossas emoções. Há feridas que não se veem, mas que doem profundamente. Ansiedade que aperta o peito, tristeza que pesa na alma, medos que paralisam. Toca cada uma dessas áreas com a Tua paz e o Teu consolo. Lembramos daqueles que estão em hospitais neste momento, enfrentando tratamentos difíceis, aguardando resultados de exames. Manifesta o Teu poder curador sobre cada um deles. Conforta as famílias que acompanham, dá sabedoria aos médicos que tratam. Pai, entregamos a Ti as nossas finanças e provisões. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Confiamos que não nos faltará o necessário, porque Tu cuidas até dos pássaros do céu e das flores do campo, quanto mais de nós que somos Teus filhos. Onde há dívidas, envia estratégias sobrenaturais para quitá-las. Onde há falta, abre fontes de provisão que nem imaginamos. Onde há desperdício, ensina-nos a administrar com sabedoria. Ajuda-nos a sermos fiéis nos dízimos e ofertas, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Que possamos ser canais de bênção na vida de outras pessoas, compartilhando do que temos com generosidade. Senhor, quebra toda maldição de pobreza, toda mentalidade de escassez que possa estar sobre as nossas vidas. Declara prosperidade sobre os nossos caminhos, não para acumularmos riquezas, mas para sermos instrumentos de bênção. Que nunca nos falte para ajudarmos quem precisa, para sustentarmos a obra do Teu reino, para vivermos com dignidade. Senhor, entregamos a Ti os nossos sonhos e projetos, aquilo que desejamos alcançar, as metas que estabelecemos, os planos que traçamos. Mas reconhecemos que, acima de tudo, queremos a Tua vontade. Se os nossos sonhos estão alinhados com o Teu propósito, abre todos os caminhos. Se não estão, tem misericórdia de nós e redireciona os nossos passos. Não permitas que corramos atrás de coisas que não vêm de Ti, por mais brilhantes que pareçam. Dá-nos contentamento com o que temos enquanto trabalhamos pelo que desejamos. Que não sejamos ansiosos pelo futuro, nem presos ao passado, mas vivamos plenamente o presente que nos dás. Senhor, confiamos que tens planos de paz e não de mal para nós, planos de nos dar esperança e um futuro. Mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, escolhemos confiar no Teu caráter. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és amor. Isso nunca muda, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Pai, entregamos a Ti os nossos relacionamentos e amizades, que possamos ser amigos verdadeiros, aqueles que estão presentes tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. Ajuda-nos a amarmos as pessoas não pelo que podem nos dar, mas simplesmente porque são preciosas aos Teus olhos. Dá-nos sensibilidade para percebermos quando alguém precisa de uma palavra de ânimo, de um abraço, de uma oração. Que não sejamos egoístas, pensando apenas nos nossos problemas, mas que tenhamos olhos para as necessidades dos outros. Senhor, afasta de nós as amizades que nos afastam de Ti.
pessoas que nos influenciam negativamente, que nos levam para caminhos errados, que enfraquecem a nossa fé. Aproxima de nós pessoas que nos edificam, que nos desafiam a crescer, que caminham na mesma direção espiritual. Que possamos ter comunhão verdadeira com irmãos e irmãs em Cristo, onde há transparência, apoio mútuo e crescimento conjunto. Abençoa os nossos pastores e líderes espirituais, dá-lhes sabedoria para nos guiarem. Senhor, entregamos a Ti a nossa língua e as nossas palavras. Ajuda-nos a falarmos apenas o que edifica, o que traz vida, o que constrói. Guarda os nossos lábios de toda mentira, fofoca, maledicência ou palavra torpe. Que da nossa boca saiam apenas palavras temperadas com sal, que ministrem graça aos que ouvem. Quando estivermos zangados, ajuda-nos a não pecarmos com a nossa língua. Quando estivermos tentados a responder mal, coloca um guarda à nossa boca. Quando quisermos criticar, lembra-nos de orarmos primeiro. Senhor, que as nossas palavras sejam instrumentos de cura e não de ferimento. Há pessoas que carregam marcas profundas por causa de palavras duras que receberam. Não permitas que sejamos nós a causar essas feridas. Pelo contrário, que as nossas palavras sejam bálsamo para almas feridas, esperança para corações desanimados, fé para mentes duvidosas. Ensina-nos também a ouvir mais e falar menos, a sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Pai, entregamos a Ti os nossos pensamentos e a nossa mente. Sabemos que a batalha começa ali, no campo das ideias e imaginações. Por isso pedimos que leves cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos negativos invadirem a nossa mente, ajuda-nos a rejeitá-los imediatamente. Quando lembranças dolorosas tentarem nos paralisar, traze à nossa memória as Tuas promessas. Quando preocupações sobre o futuro nos atormentarem, lembra-nos de que Tu já estás lá, preparando o caminho. Senhor, renova a nossa mente conforme a Tua palavra, que pensemos nas coisas do alto e não nas da terra. Que a nossa mente seja cheia de fé e não de dúvidas, de esperança e não de desespero, de amor e não de ódio. Protege-nos de toda influência mental negativa, de toda fortaleza espiritual que o inimigo tenha construído em nossos pensamentos. Derruba essas fortalezas pelo poder do Teu Espírito Santo. Declara liberdade sobre as nossas mentes. Senhor, entregamos a Ti as nossas tentações e lutas espirituais. Sabemos que o inimigo anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Fortalece-nos para resistirmos firmes na fé. Quando a tentação vier, e ela virá, dá-nos a porta de escape que prometeste. Ajuda-nos a não brincarmos com o pecado, a não nos aproximarmos do limite, a fugirmos de toda a aparência do mal. Senhor, há áreas nas nossas vidas onde lutamos constantemente, onde caímos e levantamos, onde parece que nunca conseguiremos vitória completa. Mas hoje declaramos que pelo poder do Teu sangue há libertação total. Quebramos toda cadeia, todo vício, todo hábito pecaminoso que nos prende. Declaramos liberdade em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a vivermos em santidade, não por esforço próprio, mas pela Tua graça operando em nós. Pai, entregamos a Ti os nossos medos e ansiedades. Há tantas coisas que nos preocupam, tantas situações que nos tiram o sono, tantas incertezas que nos angustiam. Mas Tu nos dizes na Tua palavra para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam conhecidos os nossos pedidos diante de Ti. Por isso, neste momento, colocamos aos Teus pés cada preocupação, cada medo, cada ansiedade. Não queremos mais carregar esses fardos pesados.
Trocamos as nossas cargas pelas tuas, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Senhor, quando o medo tentar nos dominar hoje, lembra-nos de que tu estás conosco. Quando a ansiedade apertar o nosso peito, sussurra ao nosso coração que tu tens o controle de tudo. Quando as incertezas nos confundirem, mostra-nos que o nosso futuro está seguro nas tuas mãos. Declara paz sobre as nossas emoções. Acalma a tempestade interior, assim como acalmaste o mar da Galileia. Senhor, entregamos a ti as situações impossíveis que enfrentamos. Aqueles problemas que, do ponto de vista humano, não têm solução. Aquelas portas que parecem definitivamente fechadas. Aquelas montanhas que parecem impossíveis de mover. Mas sabemos que para ti nada é impossível. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Por isso clamamos por milagres nesta manhã. Intervém sobrenaturalmente nas situações que ultrapassam a capacidade humana de resolver. Abre mares onde só vemos muros intransponíveis. Faz cair muralhas que resistem há anos. Transforma desertos em jardins floridos. Senhor, cremos que ainda hoje tu fazes maravilhas. Não mudaste. Continua sendo o mesmo Deus poderoso que dividiu o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou mortos. Manifesta o teu poder na nossa realidade. Que vejamos com os nossos próprios olhos as tuas obras grandiosas. Fortalece a nossa fé para crermos sem ver, para esperarmos contra toda a esperança. Pai, entregamos a ti os nossos irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis, aqueles que choram nesta manhã, que enfrentam perdas dolorosas, que atravessam vales escuros. Consola-os com o teu amor, abraça-os com a tua presença, sustenta-os com a tua força. Que sintam que não estão sozinhos, que tu estás perto dos quebrantados de coração. Senhor, há pessoas desempregadas buscando uma oportunidade de trabalho. Abre portas para elas. Há pessoas doentes esperando pela cura. Manifesta o teu poder curador. Há pessoas em depressão sentindo que não há mais esperança. Derrama esperança renovada sobre elas. Há pessoas em situação de rua precisando de abrigo. Providencia um lugar seguro. Há pessoas com fome precisando de alimento. Multiplica pães como fizeste com os 5 pães e 2 peixes. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos para alcançarmos essas pessoas. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio. Dá-nos um coração compassivo como o teu. Senhor, entregamos a ti a nossa nação e os nossos governantes. Pedimos sabedoria para aqueles que estão em posições de liderança, que tomam decisões que afetam milhões de pessoas, que governem com justiça, integridade e temor a ti. Onde há corrupção, traze-a à luz. Onde há injustiça, levanta defensores dos oprimidos. Onde há violência, estabelece paz. Senhor, derrama o teu espírito sobre a nossa terra. Que haja um avivamento espiritual que transforme corações, restaure famílias, cure a sociedade. Que as igrejas se levantem em unidade, cumprindo o propósito para o qual foram chamadas. Que os cristãos sejam sal e luz, influenciando positivamente cada área da sociedade. Abençoa as forças de segurança que nos protegem. Guarda os policiais, bombeiros, militares que arriscam as suas vidas pelo bem comum. Protege-os de todo perigo. Traz-lhes de volta sãos e salvos às suas famílias. Senhor, tem misericórdia da nossa nação e cura a nossa terra. Pai, entregamos a ti os missionários que estão em campos difíceis levando o Evangelho. Protege-os, provê para eles. Dá-lhes frutos abundantes do seu trabalho. Que vejam vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Abre portas em nações fechadas. Quebranta corações endurecidos, salva almas perdidas. Senhor,
Levanta mais obreiros para a tua seara, que muitos respondam ao chamado de levar o Evangelho até aos confins da terra. Dá recursos para que a obra missionária avance, que cada tribo, língua, povo e nação ouça as boas novas de salvação. Apressamos o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Usa-nos também onde estamos, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa família. Que sejamos testemunhas fiéis do teu amor. Dá-nos coragem para falarmos de ti, sabedoria para respondermos às perguntas que nos fazem, amor genuíno pelas almas perdidas. Que alguém conheça Jesus através do nosso testemunho. Senhor, entregamos a Ti este dia que está a começar com todas as suas possibilidades e desafios. Não sabemos exatamente o que nos espera nas próximas horas, mas sabemos que Tu já estás lá, preparando o caminho. Vai à nossa frente, remove os obstáculos, prepara encontros divinos, abre portas estratégicas. Que este seja um dia produtivo, abençoado e cheio da Tua presença. Que em cada tarefa que realizarmos, sintamos que Tu estás conosco. Que em cada pessoa que encontrarmos, vejamos uma oportunidade de refletir o Teu amor. Que em cada desafio que enfrentarmos, lembremos que Tu és a nossa força. Senhor, fazemos um pacto contigo nesta manhã. Não viveremos este dia segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não seremos guiados pelas nossas emoções, mas pela Tua palavra. Não confiaremos em nós mesmos, mas em Ti. Guarda este compromisso nos nossos corações ao longo de todo o dia. Quando começarmos a desviar, chama-nos de volta. Pai amado, entregamos literalmente tudo a Ti nesta manhã. Não retemos nada, não escondemos nada, não guardamos nada para nós. Tudo é Teu. O nosso passado com todos os seus erros e acertos, o nosso presente com todas as suas alegrias e dores, o nosso futuro com todas as suas incertezas e esperanças. Confiamos plenamente em Ti. Descansamos nos Teus braços eternos. Sabemos que estamos seguros porque estamos nas mãos do oleiro que nos molda segundo o seu propósito. Obrigado, Pai, por nos receberes assim como somos, por não nos rejeitares apesar das nossas falhas, por nos amares com amor eterno. Obrigado porque quando entregamos o nosso coração a Ti, Tu o transformas, o purifica, o enche com a Tua paz e alegria. Que esta entrega não seja apenas desta manhã, mas que se renove a cada dia, a cada hora, a cada momento. Que vivamos numa atitude constante de rendição e confiança. Que o nosso coração seja sempre a Tua morada, o lugar onde escolhes habitar. Recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque só Tu és digno, Senhor. Pai, abençoa os nossos olhos, para que vejam as oportunidades que colocas no nosso caminho. Quantas vezes passamos ao lado de bênçãos, sem as reconhecermos, porque estamos focados nos problemas. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos além do visível, para percebermos a Tua mão operando mesmo nas situações que parecem contrárias. Que vejamos as pessoas como Tu as vês, com amor e compaixão, e não com julgamento. Que os nossos olhos sejam janelas de luz e não de trevas. Guarda-nos de olharmos para aquilo que contamina, que desperta desejos errados, que alimenta pensamentos impuros. Ajuda-nos a fixarmos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que tudo o que virmos hoje nos lembre da Tua bondade, da Tua criação maravilhosa, da Tua presença em toda parte. Senhor, há pessoas que perderam a visão ou têm problemas nos olhos. Toca-as com o Teu poder curador. Restaura a visão, sara as doenças oculares, opera milagres criativos onde for necessário. Senhor, abençoa os nossos ouvidos para que ouçam a Tua voz acima de todas as outras vozes. Há tanto ruído no mundo, tantas opiniões, tantas informações, tantas distrações.
Ajuda-nos a filtrarmos o que entra pelos nossos ouvidos, que possamos discernir entre a tua voz e as vozes enganadoras do inimigo. Torna-nos sensíveis ao sussurro do teu Espírito Santo. Quando tu falares, que os nossos ouvidos estejam atentos. Guarda-nos de ouvir fofocas, críticas destrutivas, palavras que semeiam discórdia. Que os nossos ouvidos sejam seletivos, abertos para o que edifica e fechados para o que destrói. Senhor, há pessoas com problemas de audição ou que perderam completamente este sentido. Manifesta o teu poder sobre elas. Que ouçam novamente, que os ouvidos sejam desobstruídos, que haja criação de estruturas onde faltam. Tu és o Deus que abre ouvidos surdos. Cremos nisso e declaramos cura sobre todos que precisam. Pai, abençoa as nossas mãos e os nossos pés. Que as nossas mãos sejam instrumentos de bênção, sempre prontas para ajudar, para servir, para abençoar. Que não sejam mãos que destroem, mas que constroem, que não ferem, mas que curam, que não roubam, mas que dão. Consagra as obras das nossas mãos. Que tudo o que tocarmos prospere, porque a tua bênção está sobre nós. Senhor, dirige os nossos pés pelos caminhos da justiça, que não tropecem no mal, que não se desviem para atalhos perigosos, que caminhem sempre na luz. Leva-nos a lugares onde podemos ser bênção. Guarda os nossos passos de acidentes, de quedas, de todo mal. Que os nossos pés sejam formosos, como os daqueles que anunciam boas novas. Senhor, há pessoas com problemas de mobilidade que não conseguem usar as mãos ou os pés como gostariam. Restaura movimentos, cura articulações, fortalece músculos, que experimentem a plenitude da vida que tu ofereces. Senhor, abençoa o nosso sono e o nosso descanso. Quando chegarmos ao fim deste dia, que possamos deitar em paz e dormir tranquilamente, porque tu nos guardas em segurança. Afasta toda insônia, todo pesadelo, toda perturbação do sono. Que as noites sejam de restauração física, emocional e espiritual. Enquanto dormimos, continua a operar em nós, ministrando ao nosso subconsciente, curando feridas profundas, renovando as nossas forças. Senhor, há pessoas que sofrem com distúrbios do sono, que passam noites em claro atormentadas por ansiedade ou dor. Toca-as com a tua paz, que possam finalmente descansar. Restaura o padrão de sono saudável. Liberta-as de todo tormento noturno. Que acordem renovadas e revigoradas. Pai, abençoa também os momentos de lazer e descanso durante o dia. Ensina-nos a descansar sem culpa, sabendo que até tu descansaste no 7º dia. Que possamos renovar as forças esperando em ti. Pai, abençoa os nossos estudos e o nosso aprendizado. Para aqueles que estão na escola, faculdade ou em qualquer processo de formação, derrama sabedoria e entendimento. Que possam absorver o conhecimento, que tenham boa memória, que entendam as matérias difíceis. Afasta toda a ansiedade em provas e exames. Dá clareza mental, concentração e paz. Senhor, para aqueles que ensinam, sejam professores, instrutores ou formadores, dá-lhes paciência infinita e amor pelo que fazem, que sejam inspiração para os seus alunos. Que transmitam não apenas conhecimento, mas valores e caráter. Abençoa as escolas e universidades, que sejam lugares de verdadeiro aprendizado e não de doutrinação ideológica. Protege as crianças e jovens de toda a má influência nesses ambientes. Levanta professores cristãos que sejam luz nessas instituições. Senhor, dá-nos sede de aprender mais sobre ti através da tua palavra. Que nunca paremos de crescer no conhecimento de Deus. Senhor, abençoa os casais que estão a planear casar-se. Guia-os em todos os preparativos, que este seja um tempo de alegria e não de estresse. Abençoa financeiramente para que possam realizar o casamento que desejam.
Prepara os seus corações para o compromisso que vão assumir. Que entendam que o casamento é uma aliança sagrada diante de ti. Afasta toda interferência negativa, toda opinião que traz confusão, todo obstáculo do inimigo. Senhor, abençoa também aqueles que desejam casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa. Prepara-os primeiro, moldando o caráter, curando feridas de relacionamentos passados. No tempo certo, apresenta-lhes o cônjuge que escolheste. Que não se apressem por pressão social ou solidão, mas que esperem em ti. Para os solteiros que escolheram este caminho para se dedicarem totalmente a ti, dá-lhes contentamento e realização. Que não sintam que lhes falta algo, mas que sejam completos em ti. Abençoa cada estado civil com propósito e alegria. Pai, abençoa aqueles que estão em processo de cura de vícios e dependências. Álcool, drogas, pornografia, jogo ou qualquer outra escravidão. Declara liberdade total sobre eles, quebranta o poder do vício, destrói as cadeias que os prendem, liberta-os completamente. Dá-lhes força para resistirem às tentações, coragem para buscarem ajuda, humildade para reconhecerem que precisam de ti. Senhor, restaura o que o vício destruiu. Relacionamentos partidos, saúde deteriorada, finanças arruinadas, reputação manchada. Tu és especialista em restauração. O que parece irreparável aos olhos humanos, tu podes restaurar completamente. Rodeia essas pessoas de apoio genuíno, de uma comunidade que as acolha sem julgamento, que as sustente nos momentos de fraqueza. Levanta grupos de apoio eficazes. Usa profissionais capacitados para ajudarem no processo, mas acima de tudo, manifesta o teu poder libertador. Só tu podes quebrar definitivamente essas cadeias. Declara vitória sobre cada pessoa escravizada. Senhor, abençoa os empresários e empreendedores, aqueles que assumiram o risco de começar um negócio, que empregam outras pessoas, que movimentam a economia. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões acertadas, criatividade para inovarem, integridade para negociarem com justiça. Protege os seus negócios de toda crise, de toda falência, de toda obra do inimigo. Multiplica os seus lucros de forma honesta, que prosperem não apenas financeiramente, mas em todas as áreas. Senhor, que sejam empregadores justos, que paguem salários dignos, que tratem bem os seus funcionários, que sejam exemplos de ética nos negócios. Usa-os como instrumentos de bênção, gerando empregos, ajudando comunidades, apoiando causas nobres. Abençoa também aqueles que sonham em abrir o seu próprio negócio, mas ainda não deram o primeiro passo. Dá-lhes coragem, abre as portas certas, providencia os recursos necessários, que vejam os seus sonhos concretizados no tempo certo. Pai, abençoa os profissionais de saúde que cuidam dos doentes, médicos, enfermeiros, técnicos, terapeutas, todos aqueles que trabalham pela saúde e bem-estar das pessoas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, habilidade para tratarem eficazmente, compaixão para cuidarem humanamente. Protege-os de contaminações, de doenças, de todo mal enquanto exercem a sua profissão. Renova as suas forças quando estiverem cansados. Senhor, há profissionais de saúde que trabalham em condições precárias, sem recursos adequados, sobrecarregados. Melhora as condições de trabalho, que sejam valorizados como merecem. Levanta autoridades que invistam adequadamente na saúde pública. Senhor, usa esses profissionais como instrumentos de cura nas tuas mãos, que através das mãos deles flua o teu poder curador. Que sejam não apenas tratadores de doenças, mas portadores de esperança e consolo. Abençoa cada hospital, clínica e posto de saúde com a tua presença. Senhor, abençoa os idosos que muitas vezes se sentem esquecidos e solitários. Derrama sobre eles a tua paz e o teu consolo.
que sintam que são valiosos, que a vida deles tem propósito, que ainda há muito para viverem e desfrutarem. Dá-lhes saúde para aproveitarem os anos que lhes restam. Onde há doenças crônicas, alivia os sintomas, controla a dor, melhora a qualidade de vida. Senhor, toca o coração dos familiares para que visitem mais os seus idosos, que lhes deem atenção, que os honrem como tu ordenas. Não permitas que sejam abandonados em asilos, sem receber visitas, esquecidos pelas próprias famílias. Levanta pessoas compassivas para cuidarem bem deles. Abençoa os lares de idosos com funcionários dedicados e amorosos. Pai, usa a sabedoria e experiência dos idosos para abençoarem as gerações mais novas. Que haja pontes entre gerações, que os mais novos aprendam com os mais velhos. Que haja respeito e honra mútuos. Pai, abençoa as crianças e protege a sua inocência. Neste mundo que tenta roubar a infância tão cedo, guarda os pequeninos. Afasta deles toda maldade, todo abuso, toda violência. Que cresçam em ambientes seguros, amados e protegidos. Senhor, há crianças que sofrem abusos terríveis, que vivem em situações de miséria, que não têm o básico para sobreviver. Intervém em favor delas. Levanta defensores, traz justiça, providência, resgate. Não permitas que nenhuma criança seja esquecida ou abandonada. Cada uma é preciosa aos teus olhos. Senhor, abençoa as crianças com boa educação, valores sólidos, fé genuína, que desde pequenas aprendam a te amar e te servir, que sejam a geração que transformará o futuro. Protege-as das influências negativas da internet, das redes sociais, da mídia. Dá discernimento aos pais para monitorarem o que os filhos consomem. Que as crianças sejam realmente crianças, brincando, sonhando, crescendo felizes. Senhor, abençoa os jovens que enfrentam tantas pressões e desafios. Vivem numa época confusa, onde valores são invertidos e a verdade é relativizada. Dá-lhes firmeza para se manterem fiéis a Ti, apesar de toda pressão contrária. Que não se envergonhem do Evangelho. Que sejam corajosos para nadarem contra a corrente. Senhor, protege os jovens de toda tentação que é particularmente forte nesta fase da vida. Guarda-os da imoralidade sexual, das drogas, da rebeldia destrutiva. Dá-lhes sabedoria para escolherem boas amizades, relacionamentos saudáveis, caminhos corretos. Abençoa os seus estudos e a preparação para o futuro. Que descubram os talentos que colocaste neles e o propósito para as suas vidas. Senhor, levanta desta geração jovem líderes segundo o teu coração, que sejam como Daniel, José, Esther, Timóteo, jovens que fizeram diferença nas suas gerações. Derrama o teu espírito sobre a juventude, que haja um avivamento entre os jovens que transforme nações. Pai, abençoa aqueles que estão passando por processos judiciais. Que a justiça prevaleça, que a verdade venha à tona, que haja decisões justas. Para aqueles que foram injustamente acusados, traz vindicação. Para aqueles que cometeram erros, traz misericórdia junto com a justiça. Senhor, abençoa advogados e juízes com sabedoria e integridade. Que não haja corrupção no sistema judicial, que não haja favoritismos nem injustiças. Que cada caso seja julgado com imparcialidade e sabedoria. Pai, há pessoas presas injustamente, condenadas por crimes que não cometeram. Intervém em favor delas. Traz à luz a verdade que as libertará. Abre portas que pareciam definitivamente fechadas. Para aqueles que estão presos justamente, opera transformação nos seus corações. Que encontrem a Ti mesmo na prisão. Que saiam de lá não apenas livres fisicamente, mas transformados espiritualmente. Usa ministérios prisionais para alcançá-los com o Evangelho. Senhor, abençoa os músicos e artistas cristãos que usam os seus talentos para glorificar o Teu nome.
Que as suas canções e obras toquem corações, ministrem cura, levem pessoas a ti. Protege-os de toda vaidade, de toda busca por fama pessoal. Que permaneçam humildes, usando os dons que receberam para edificar a igreja e alcançar os perdidos. Senhor, levanta mais artistas cristãos em todas as áreas. Música, pintura, literatura, cinema, teatro, que invadam o território do inimigo com conteúdo de qualidade que exalta a ti. Que não fiquem limitados apenas ao público cristão, mas que alcancem o mundo com mensagens transformadoras. Abençoa financeiramente para que possam viver dos seus talentos e investir ainda mais na obra. Senhor, dá criatividade, excelência, unção, que cada obra seja um ato de adoração a ti. Protege-os das críticas destrutivas e dá-lhes graça para receberem críticas construtivas. Usa poderosamente cada talento consagrado a ti. Pai, abençoa aqueles que trabalham em missões humanitárias. Pessoas que deixam o conforto para ajudarem os necessitados, que vão a lugares perigosos para levarem auxílio, que se dedicam a causas nobres. Protege-os em todas as suas viagens e atividades. Provê todos os recursos que precisam. Multiplica o impacto do trabalho deles, que vejam frutos abundantes do que fazem. Senhor, levanta mais pessoas com coração compassivo, dispostas a se envolverem ativamente com as necessidades dos outros. Que não sejamos cristãos apenas de palavras, mas de ações concretas. Que amemos não apenas de palavra, mas em ações e em verdade. Mostra-nos onde podemos ajudar, como podemos fazer diferença. Não permitas que sejamos indiferentes ao sofrimento ao nosso redor. Senhor, abençoa organizações cristãs que fazem trabalho humanitário, que tenham integridade na gestão dos recursos, eficiência na execução dos projetos, amor genuíno pelas pessoas que servem. Multiplica o alcance e o impacto dessas organizações. Senhor, abençoa aqueles que estão em busca de emprego, há pessoas há meses, até anos, procurando uma oportunidade. Não permitas que desanimem. Renova a esperança deles a cada manhã. Abre portas de emprego adequadas aos seus talentos e necessidades. Que encontrem não apenas qualquer trabalho, mas o trabalho certo. Prepara-os para as entrevistas. Dá-lhes as palavras certas para dizerem. Faz com que causem boa impressão. Senhor, toca o coração dos empregadores para que deem oportunidades. Onde há preconceito, quebranta. Onde há injustiça nas contratações, intervém. Que cada pessoa encontre o seu lugar, onde possa trabalhar com dignidade e ser justamente remunerado. Pai, enquanto esperam, sustenta-os financeiramente de formas criativas. Envia provisão através de canais inesperados. Que não lhes falte o necessário. Usa este tempo de espera para prepará-los, para ensiná-los, para moldá-los. Que quando a porta certa se abrir, estejam prontos para atravessá-la. Pai, abençoa os nossos vizinhos e a nossa comunidade, que haja paz nas ruas onde moramos, segurança nos bairros, harmonia entre os moradores. Onde há conflitos entre vizinhos, traze reconciliação. Onde há inimizades antigas, promove perdão. Ajuda-nos a sermos bons vizinhos, disponíveis para ajudar, amigáveis sem sermos invasivos, presentes sem sermos inconvenientes. Senhor, usa-nos para sermos sal e luz no nosso bairro. Que as pessoas vejam Jesus através de nós. Que a nossa casa seja um farol de esperança na comunidade. Abençoa as escolas do bairro, os comércios locais, as associações comunitárias. Que haja desenvolvimento, melhoria na qualidade de vida, oportunidades para todos. Senhor, afasta a violência das nossas ruas, quebranta o poder do crime organizado, liberta os jovens que estão sendo aliciados pelo tráfico. Traz paz onde há guerra, luz onde há trevas. Transforma as comunidades pelo poder do Evangelho, levanta igrejas comprometidas com a transformação social.
Pai, abençoa a criação que geme e suporta as dores de parto. Perdoa-nos pela má administração dos recursos naturais, pela poluição, pela destruição ambiental. Ajuda-nos a sermos mordomos responsáveis da criação que confiaste aos nossos cuidados. Que tratemos com respeito os animais, as plantas, os recursos naturais. Senhor, protege as florestas, os rios, os oceanos. Onde há destruição, traz restauração. Levanta pessoas comprometidas com a preservação ambiental. Dá sabedoria aos cientistas que buscam soluções para os problemas ecológicos. Que haja equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Senhor, abençoa as colheitas e os agricultores. Envia chuva na medida certa, sol na quantidade adequada. Protege as plantações de pragas e desastres naturais. Que haja abundância de alimentos para todos. Quebranta a fome no mundo. Não permitas que alguém durma com fome enquanto outros desperdiçam. Ensina-nos a partilharmos os recursos de forma justa, que haja pão suficiente em cada mesa. Senhor, abençoa este dia que mal começou com todas as possibilidades que traz. Que seja um dia de vitórias, de conquistas, de alegrias. Mas se vierem desafios, e provavelmente virão, que tenhamos a certeza de que Tu estás conosco. Se vierem lágrimas, que Tu as enxugues. Se vierem decepções, que Tu nos confortes. Se vierem tentações, que Tu nos dês escape. Senhor, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver a Tua mão em cada detalhe. Que possamos Te agradecer não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelas bênçãos disfarçadas de desafios. Que aprendamos as lições que este dia tem para nos ensinar. Que cresçamos um pouco mais na fé, na paciência, no amor. Que terminemos o dia melhores do que começamos. Senhor, já Te agradecemos antecipadamente por tudo o que farás hoje. Confiamos que será um dia abençoado, porque Tu estás no controle. Guardamos tudo isto no nosso coração e avançamos com fé. Que assim seja. Pai, abençoa a nossa capacidade de perdoar assim como Tu nos perdoaste. Há pessoas que nos magoaram profundamente e perdoar parece impossível, mas sabemos que guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. Liberta-nos de toda a amargura. Dá-nos a graça sobrenatural de perdoarmos, mesmo quando a ferida ainda dói. Não é porque a pessoa merece, mas porque nós precisamos ser livres. Senhor, ajuda-nos também a pedirmos perdão quando ofendemos alguém. Dá-nos humildade para reconhecermos os nossos erros, coragem para nos aproximarmos e pedirmos desculpas, sensibilidade para percebermos quando magoamos alguém. Que não sejamos orgulhosos demais para admitirmos que erramos. Senhor, cura os relacionamentos partidos pelo orgulho, pela falta de perdão, pelas palavras duras. Restaura amizades que se perderam, famílias que se separaram, casamentos que esfriaram. Onde parece haver um abismo intransponível, constrói pontes. Onde parece não haver mais esperança, planta sementes de reconciliação. Senhor, abençoa a nossa capacidade de sermos gratos. Ensina-nos a agradecer não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas misericórdias de cada dia. Que vejamos as Tuas digitais em tudo, no ar que respiramos, na comida que comemos, na cama onde dormimos, na família que temos. Perdoa-nos por reclamarmos tanto e agradecermos tão pouco. Muda o nosso coração de queixoso para grato. Senhor, há pessoas que têm muito e nunca estão satisfeitas, sempre querendo mais, sempre comparando com os outros, sempre infelizes. Liberta-nos dessa armadilha. Ensina-nos o contentamento que vem de Ti, que possamos dizer com Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Senhor,
Ajuda-nos a cultivarmos um coração grato, que vê bênçãos onde outros veem problemas, que encontra motivos para agradecer mesmo nos dias difíceis, que reconhece que tudo vem de Ti e tudo é graça. Que a gratidão seja a nossa atitude constante. Pai, abençoa a nossa capacidade de amar como Tu nos amaste. Um amor que não desiste, que não se irrita facilmente, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Um amor que não busca os seus próprios interesses, mas o bem do outro. Senhor, isso é impossível com as nossas próprias forças, mas é possível quando o Teu amor é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Enche-nos com esse amor sobrenatural. Que amemos não apenas os que nos amam, mas também os que nos odeiam. Não apenas os amigos, mas também os inimigos. Senhor, ajuda-nos a amarmos as pessoas imperfeitas, porque nós também somos imperfeitos. Que não coloquemos condições para amarmos, que não esperemos que as pessoas mudem primeiro. Que amemos primeiro incondicionalmente, sacrificialmente. Senhor, que o nosso amor não seja apenas de palavras, mas de ações concretas. Que façamos a diferença na vida de alguém hoje, através de um gesto de amor. Senhor, abençoa a nossa generosidade. Liberta-nos de toda a avareza, de todo apego doentio ao dinheiro e aos bens materiais. Ajuda-nos a entendermos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que tenhamos alegria em compartilhar, em ajudar, em sermos instrumentos de bênção. Senhor, há tanta necessidade ao nosso redor. Pessoas com fome, sem abrigo, sem roupa adequada, sem condições básicas. Toca o nosso coração para não passarmos indiferentes. Que possamos ser resposta às orações de alguém. Senhor, multiplica aquilo que damos, assim como multiplicaste os pães e os peixes. Que nunca nos falte para darmos. Abençoa os nossos celeiros para que transbordem e possamos compartilhar com generosidade. Ensina-nos a sermos doadores alegres, não por obrigação, mas por amor. Que vejamos em cada necessitado o próprio Jesus, porque Tu disseste que tudo o que fizermos ao menor destes é a Ti que fazemos. Pai, abençoa a nossa paciência nos processos que estamos a atravessar. Sabemos que tens o tempo perfeito para cada coisa e que não te atrasas nem te adiantas. Ajuda-nos a confiarmos no Teu cronograma, mesmo quando parece que nada está a acontecer. Dá-nos paciência para esperarmos sem desanimarmos, sem desistirmos, sem murmurarmos. Senhor, há promessas que fizeste e que ainda não se cumpriram. Há sonhos que colocaste no nosso coração e que ainda não se realizaram. Há orações que fizemos há anos e que ainda não foram respondidas da forma que esperávamos, mas cremos que Tu és fiel, que não esqueceste, que no tempo certo tudo se cumprirá. Enquanto esperamos, molda o nosso caráter, prepara-nos para recebermos o que pedimos. Que a espera não seja tempo perdido, mas tempo de preparação. Senhor, ajuda-nos a não nos adiantarmos a Ti, tentando forçar portas que ainda não é o tempo de se abrirem. Dá-nos sabedoria para discernirmos os Teus tempos. Senhor, abençoa a nossa fé e faz com que cresça cada dia. Que não sejamos de pouca fé, duvidando ao primeiro vento contrário. Fortalece a nossa confiança em Ti. Que creiamos nas Tuas promessas mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que tenhamos fé que move montanhas, que acalma tempestades, que ressuscita mortos. Senhor, aumenta a nossa fé. Onde há dúvidas, traz certeza. Onde há incredulidade, traz confiança. Onde há medo, traz coragem. Pai, ajuda-nos a vivermos por fé e não por vista. Que não precisemos ver para crer, mas que creiamos e por isso vejamos. Que a nossa fé não esteja baseada em sentimentos que mudam, mas na Tua palavra que permanece para sempre. Senhor, que a nossa fé seja contagiante, que inspire outros a crerem também.
Que quando as pessoas nos virem enfrentando tempestades com fé inabalável, glorifiquem a Ti. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder da fé. Pai, abençoa a nossa alegria e não permitas que o inimigo a roube. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas situações complicadas, que haja alegria no coração. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda que vem de saber que pertencemos a Ti. Senhor, há pessoas deprimidas, desanimadas, sem vontade de viver. Derrama sobre elas o óleo da alegria em lugar do pranto. Toca-as com a Tua presença que traz alegria indizível e cheia de glória. Levanta-as da depressão, liberta-as da tristeza profunda, restaura a vontade de viver. Senhor, ajuda-nos a sermos portadores de alegria para os outros. Que o nosso rosto reflita a alegria que há no nosso coração. Que as pessoas se sintam melhor depois de estarem conosco. Que a nossa presença traga luz aos ambientes escuros. Enche-nos com a Tua alegria que ninguém pode tirar. Senhor, abençoa a nossa esperança e não permitas que a percamos. Enquanto há vida, há esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, Tu podes virar o jogo. Mesmo quando os médicos não dão mais chances, Tu podes curar. Mesmo quando as portas estão todas fechadas, Tu podes abrir uma que ninguém pode fechar. Senhor, para aqueles que perderam a esperança, que estão à beira do desespero, que pensam que não vale a pena continuar, derrama esperança renovada. Mostra-lhes que ainda há futuro, que ainda há propósito, que ainda há razões para continuar. Pai, Tu és o Deus da esperança. Enche-nos de toda a alegria e paz em crermos, para que abundemos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que a nossa esperança não esteja nas circunstâncias, mas em Ti. Que não seja uma esperança vaga, mas uma certeza inabalável de que Tu tens o controle de tudo. Âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém estáveis nas tempestades. Pai, abençoa os nossos sonhos e não permitas que morramos sem vê-los realizados. Há sonhos que colocaste no nosso coração, propósitos que definiste para nós, destinos que preparaste. Não permitas que desistamos no meio do caminho. Quando as dificuldades vierem e virão, dá-nos determinação para continuarmos. Quando o cansaço quiser nos vencer, renova as nossas forças. Quando as críticas tentarem nos desanimar, lembra-nos de que a aprovação que importa é a Tua. Senhor, ajusta os nossos sonhos aos Teus sonhos para nós. Se estamos a sonhar pequeno demais, amplia a nossa visão. Se estamos a sonhar coisas que não vêm de Ti, redireciona os nossos desejos. Que os nossos sonhos estejam alinhados com o Teu propósito. Senhor, conecta-nos com as pessoas certas que nos ajudarão a realizar os sonhos. Abre as portas necessárias, providencia os recursos, faz o impossível acontecer. Que vejamos os sonhos saírem do papel e se tornarem realidade. Senhor, abençoa as nossas orações e faz com que sejam poderosas e eficazes. Ensina-nos a orar segundo a Tua vontade. Que as nossas orações não sejam monólogos, mas diálogos onde também ouvimos a Tua voz. Que não sejam apenas listas de pedidos, mas momentos de intimidade contigo. Senhor, desperta em nós o desejo de orarmos mais, de passarmos mais tempo na Tua presença. Que a oração não seja obrigação, mas prazer. Que ansiemos pelos momentos de comunhão contigo. Pai, responde às nossas orações. Sabemos que às vezes a resposta é sim, às vezes é não, às vezes é espera. Dá-nos maturidade para aceitarmos qualquer resposta, confiando que Tu sabes o que é melhor para nós. Senhor, levanta intercessores poderosos que se coloquem na brecha pelas nações, pelas igrejas, pelas famílias. Que haja um exército de oração levantado nestes últimos dias.
Que as orações dos santos subam como incenso diante do teu trono. Pai, abençoa a nossa santidade e ajuda-nos a vivermos vidas que te agradam. Sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Capacita-nos a vivermos de forma santa num mundo corrompido. Dá-nos força para resistirmos às tentações que nos cercam por todos os lados. Senhor, purifica os nossos corações de todo pecado oculto, de toda iniquidade escondida. Que nada fique nas trevas, mas que tudo seja trazido à luz. Onde há pecado não confessado, traz convicção. Onde há áreas da vida que ainda não entregamos a Ti, traz rendição. Senhor, que a nossa busca pela santidade não seja legalismo religioso, mas fruto de amor por Ti. Que não tentemos nos santificar pelas nossas próprias forças, mas que permitamos que o Teu Espírito Santo opere em nós. Transforma-nos a Tua imagem de glória em glória. Que cada dia sejamos um pouco mais parecidos com Jesus. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Senhor, abençoa a nossa humildade e livra-nos de todo orgulho. O orgulho precede a queda. Ajuda-nos a permanecermos humildes, independentemente das conquistas que alcançarmos. Que nunca esqueçamos de onde viemos, do que éramos antes de Ti conhecermos. Que toda a glória seja dada a Ti e não a nós. Senhor, quando formos tentados a nos exaltarmos, lembra-nos de que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que não nos gloriemos em nada, a não ser na cruz de Cristo. Ajuda-nos a servirmos aos outros com humildade, a não buscarmos os primeiros lugares, a não exigirmos reconhecimento. Que possamos dizer como João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Senhor, dá-nos a humildade de aprendermos com todos, até com aqueles que são mais novos na fé ou mais jovens em idade, que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Que tenhamos a humildade de reconhecermos quando não sabemos e de pedirmos ajuda quando precisamos. Pai, abençoa a nossa obediência à Tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. De que adianta conhecermos toda a Bíblia se não vivermos o que ela ensina? Ajuda-nos a obedecer mesmo quando não entendemos, mesmo quando é difícil, mesmo quando vai contra a nossa vontade. Senhor, há mandamentos Teus que são fáceis de obedecer e outros que são muito desafiadores. Dá-nos graça para obedecermos em tudo. Que a nossa obediência não seja parcial, mas total. Não queremos escolher o que nos convém obedecer. Queremos obedecer-Te em tudo. Senhor, mostra-nos onde estamos a desobedecer sem percebermos. Há áreas da nossa vida onde nos conformamos com o mundo e nem nos damos conta. Traz convicção. Ajuda-nos a nos arrependermos e a corrigirmos o rumo. Que a obediência se torne cada vez mais natural, não um fardo, mas um prazer. Que obedecer a Ti seja a nossa maior alegria. Senhor, abençoa o nosso testemunho e que ele seja claro e poderoso. Que as pessoas vejam Jesus através de nós. Que a nossa vida pregue mais alto do que as nossas palavras. Ajuda-nos a vivermos de forma coerente, sem hipocrisia, sendo os mesmos em público e em privado. Senhor, dá-nos coragem para testemunharmos da nossa fé. Que não tenhamos vergonha do Evangelho. Que possamos falar de Ti com naturalidade e ousadia. Prepara os corações das pessoas que encontraremos hoje para receberem a semente que plantaremos. Que alguém seja salvo através do nosso testemunho. Senhor, que o nosso estilo de vida seja tão diferente que as pessoas queiram saber o que temos de especial. Que a nossa paz em meio às tempestades, a nossa alegria em meio às dificuldades, o nosso amor em meio ao ódio, provoquem perguntas. E quando perguntarem, dá-nos as palavras certas para respondermos com mansidão e temor. Pai, abençoa a nossa perseverança e não permitas que desistamos. A vida cristã é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Ajuda-nos a continuarmos firmes até o fim.
Quando o cansaço vier, renova as nossas forças. Quando a vontade de desistir nos tentar, lembra-nos do prêmio que nos espera. Senhor, há irmãos que estão prestes a desistir da fé, cansados de lutar, desiludidos com as circunstâncias. Intervém na vida deles. Manda alguém com uma palavra de ânimo, renova a visão do propósito, reacende o primeiro amor. Não permitas que se percam depois de terem corrido tanto. Senhor, ajuda-nos a perseverarmos não apenas na fé, mas em tudo o que é bom, nos relacionamentos, no trabalho, nos sonhos, nas promessas. Que não sejamos pessoas que começam muitas coisas, mas não terminam nenhuma. Dá-nos a graça de terminarmos bem a corrida que nos foi proposta. Que possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Senhor, abençoa a nossa sabedoria para tomarmos decisões acertadas. A vida está cheia de escolhas e cada escolha tem consequências. Dá-nos discernimento para escolhermos o melhor caminho. Quando estivermos confusos diante de opções, ilumina o caminho correto. Que não decidamos baseados apenas na razão, nem apenas na emoção, mas guiados pelo Teu Espírito. Senhor, protege-nos de decisões precipitadas que podem trazer arrependimento. Ajuda-nos a buscar-te antes de decidirmos qualquer coisa importante. Que consultemos a Tua palavra, que busquemos conselho sábio, que oremos pedindo direção. Pai, há decisões grandes que precisamos tomar, mudanças de cidade, trocas de emprego, escolhas de relacionamentos, investimentos financeiros. Guia-nos em cada uma delas. Fecha as portas que não devemos atravessar e abre as que devemos. Dá-nos paz nas decisões certas e inquietação nas erradas. Confiamos na Tua direção para as nossas vidas. Pai amado, ao chegarmos ao final desta oração poderosa, os nossos corações transbordam de gratidão. Obrigado por nos receberes assim como somos, por ouvires as nossas orações, por te importares com cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque quando entregamos o nosso coração a Ti pela manhã, Tu o transformas, o enches de paz, o direciona para os Teus caminhos. Senhor, que esta oração não seja apenas palavras que dissemos, mas que seja o início de um dia vivido na Tua presença. Que cada momento desta jornada seja guiado por Ti. Que em cada situação lembremos que o nosso coração está seguro nas Tuas mãos. Pai, vai conosco para onde quer que formos. Permanece ao nosso lado em cada circunstância. Que a Tua presença seja a nossa maior certeza e o nosso maior consolo. Entregamos este dia completamente a Ti. Que seja feita a Tua vontade em cada área das nossas vidas. Tudo isto pedimos, oramos e declaramos em o precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pai, agradecemos por este momento sagrado de oração. Obrigado por nunca nos abandonares, por estares sempre presente, por ouvires cada palavra que sai do nosso coração. A Tua fidelidade é nova a cada manhã e hoje experimentamos isso novamente. Que possamos viver este dia cheios de gratidão, conscientes de que estamos debaixo da Tua graça e do Teu cuidado constante. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta atitude de entrega total a Ti, caminhando sempre na Tua presença e colocando-Te em primeiro lugar em cada decisão que tomarmos. Obrigado, Pai, por nos amares incondicionalmente. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, não guarde só para ti. Partilha com alguém que precisa de uma palavra de alento, de direção, de esperança. Alguém que está a começar o dia confuso, pesado, sem saber que caminho tomar. Pode ser que esta oração seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Escreve amém nos comentários se sentiste a presença de Deus neste momento. E se ainda não és inscrito neste canal,
Inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Vai em paz, vai na certeza de que o teu coração está seguro nas mãos de Deus. Até breve, querido irmão, querida irmã. Deus te abençoe grandemente.